é porque eu estou vendo assim, vai terminar assim. Eu posso estar vivendo algo, eu posso estar passando por algo, mas esse não é o final. Esse não é o final. E muitas pessoas, elas só querem o bem, a mão do Senhor, mas elas não querem passar pelo processo. Para termos uma vida vitoriosa, precisamos passar pelo processo. Precisamos seguir a receita. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, louvado seja o Teu santo nome. Senhor, em primeiro lugar nós pedimos, meu Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, o que falamos, pensamos, nos perdoa. Senhor, passa com o Teu sangue sobre cada mente, sobre cada coração. Senhor, nós estamos aqui, queremos aprender com o Senhor, aprender através da Tua palavra. Senhor, obrigado por cada oportunidade. Obrigado, meu Deus, por esta quarta-feira, Senhor, obrigado, louvado seja o Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus pela vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus pela família, louvado seja o Senhor Jesus pelas nossas crianças, meu Deus, louvado seja o Teu santo nome por cada livramento, por cada oportunidade, por cada palavra, por cada oração, declaração que foi realizado neste altar. Senhor, eu concordo, meu Deus, com a vitória, eu declaro vitórias, eu declaro mudanças, eu declaro transformações, que venha a acontecer mudanças, transformações em cada lar, meu Deus, e na vida, Senhor Jesus, das nossas crianças e jovens, adolescentes. Senhor, eu peço ao Senhor a cobertura do Teu sangue sobre as nossas crianças. Senhor, guarda as nossas crianças, livra as nossas crianças, meu Deus, de influências erradas, livra as nossas crianças de amizades que não acrescentam, meu Deus, livra as nossas crianças de todo e qualquer tipo de laço que vem para ferir, que vem para machucar, que vem para roubar, que vem para prejudicar, que caia por terra em nome de Jesus. Acampa os Teus anjos ao redor das nossas crianças. Eu declaro que as nossas crianças são saudáveis, eu declaro as nossas crianças abençoadas, eu declaro que as nossas crianças são cheias do Espírito Santo, eu declaro que as nossas crianças profetizarão, eu declaro crianças cheias de poder, cheias de unção, por onde elas passam, elas mudam, elas transformam, em nome de Jesus. As nossas crianças são a luz deste mundo, a luz que ilumina, o sal que dá o sabor, em nome do Senhor Jesus. As nossas crianças são abençoadas, são poderosas, em nome de Jesus. Eu entrego o culto, pais e filhos, em Tuas mãos, que eu diminua, que o Senhor cresça, meu Deus, para a honra e a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus, amém, em nome de Jesus. Pode se sentar, por gentileza. Bom, hoje temos uma palavra que nos ajuda a combater uma das ferramentas que o diabo utiliza, porque são muitas as ferramentas que o diabo utiliza, e essa daqui é uma das, que é o desânimo. A fé ativa o ânimo. Este ano recebemos uma unção, a unção de uma alegria nova. Participamos, iniciamos os meus projetos de conquistas, com a palavra que este é o ano do vinho novo, algo que nunca, uma alegria nova, vamos e estamos vendo algo inédito, mas o que o diabo, uma das armas que ele usa é o desânimo. E aqui na palavra diz assim, em João 16:33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
O Senhor nos diz, né, nos deixou essa palavra e está nos dizendo no dia de hoje, porque o ânimo é fundamental na vida de qualquer pessoa. O ânimo é algo fundamental, porque Jesus disse então, tem de bom ânimo. Porque é isso que nós temos que declarar e dizer todos os dias. Tenha paz, tem de bom ânimo. Em meio às aflições do dia a dia, aos problemas, que eu tenho que declarar e dizer, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Porque o que acontece quando uma pessoa desanima? Automaticamente ela para. Então, quando você encontra uma pessoa desanimada, você encontra uma pessoa que parou, uma pessoa que desistiu, uma pessoa que não tem mais, que não está vendo um futuro, que não está vendo as oportunidades, ela simplesmente parou. Parou de acreditar, parou de crer, parou de profetizar. Por quê? Ela cedeu ao desânimo. Ela caiu numa armadilha do diabo. Nós precisamos adquirir, então, esse hábito de dizer isso para nós mesmos, todos os dias. Tem de bom ânimo. É muito importante que você absorva isso, porque essa é uma das armas, o desânimo. Através do desânimo, você encontra pessoas que são tão criativas, têm um potencial incrível, são talentosas, criativas, mas por conta do desânimo, os talentos eles não acabam saindo, porque a pessoa não acredita, ela para. E na Bíblia nós encontramos, temos aqui exemplo de homens e mulheres, mas principalmente alguns homens aqui no estudo, que eles romperam e eles utilizaram a fé como ingrediente principal para alcançar o objetivo. O diabo trabalha com o desânimo, Jesus com o ânimo. Ou seja, quando você vê aqui a história de Noé, que Noé foi um homem que teve atitude. Então, olha aqui, Noé tomou a atitude de não se corromper diante de uma geração corrompida e perversa. Ele foi o único que fez literalmente diferente do mundo todo. Salvou a si mesmo, a sua família, porque ele fez diferente, provou ao mundo inteiro que era possível não se corromper. Ele não desanimou. E a consequência de um diagnóstico de desânimo, qual foi a palavra que eu usei? É parar. Mas pela palavra de Deus, nós somos levados a continuar. Foi o que Noé fez. Ele não cedeu ao mundo, ele não desanimou, ele não parou, mas ele se apossou da palavra de Deus e ele decidiu continuar, obedecer, agir à fé. Não é procedendo com normalidade, como todo mundo age, que iremos além. Mas é por meio de uma fé, de uma atitude, de um posicionamento extraordinário. Foi o que Noé fez. Através de uma fé, através de uma atitude e através de um posicionamento. Noé, ele creu, ele agiu à fé, ele salvou a si e toda a sua família em cima de uma palavra. Ele creu na palavra. Quando uma pessoa é capaz de fazer diferente, ela prova que realmente quer. Ela prova que é possível, que dá para fazer. Hoje, não sei o que você está passando, vivendo, mas todos nós temos desafios. Todos nós estamos passando por algo nesse exato momento. Um rompimento, uma oportunidade, um desafio, algo que vem para entristecer, que vem para roubar. Todo mundo está passando por algo. E o que vai determinar a nossa vitória, o nosso sucesso, é a resposta que vamos dar.
Eu vou romper ou eu vou desanimar? Você não tem que descobrir, né, como a roda gira. Nós já sabemos como isso acontece. E é interessante, antes de continuar nesse raciocínio, é importante eu também dar essa perspectiva. Se você hoje, né, até a bispa nesse culto de apoio, ela falou sobre as escolas de culinária, né? Que hoje nós temos, se você quer fazer um bolo, você fala assim, eu não sei fazer um bolo. Mas se hoje você vai ali na internet, ou se você pega aquele caderninho antigo da sua mãe, que era da sua avó, lá você encontra receitas e você encontra o passo a passo. Então alguém já passou por aquele processo, já fez aquela receita e ela anotou e compartilhou com você como que você deve fazer. A ordem dos ingredientes, como que você deve aquecer o forno, a temperatura do forno, qual é o momento que você deve colocar, né, o bolo ou algo ali para assar. Então, hoje você encontra receitas com o passo a passo. Se você pega uma receita e você segue essa receita cuidadosamente, cada processo, vai dar certo? É claro que vai dar certo, porque você seguiu a receita. Mas se você pega a receita, começa a fazer do seu jeito, coloca o que era para você acrescentar no final, você acrescenta no começo, você faz do seu jeito, isso vai dar certo? Não, não vai dar certo, porque tem um passo a passo, tem um processo. E se a palavra de Deus é a mesma coisa. Tem uma receita. A palavra de Deus é a receita que precisamos. E nela encontramos o quê? O passo a passo. O que devemos fazer, o processo. E temos que seguir. Foi o que Noé fez. Ele creu, ele tomou uma atitude, uma decisão. Eu vou seguir isso aqui. E se você olhar na galeria dos heróis da fé, nós vamos encontrar repetidas vezes a expressão pela fé. Então, o ingrediente principal da receita é fé. Você é o resultado da sua crença, da sua fé. Você vive, tem aquilo que você acredita. Então, se você estuda ali na galeria dos heróis da fé, você vai encontrar o ingrediente principal dessa receita. É a fé. Outro homem também que agiu a fé, creu e rompeu foi Abraão. Aos 75 anos decidiu romper com tudo aquilo que ele conhecia. Ele morava numa região onde a família dele adorava outros deuses. O pai dele é um exemplo que adorava muitos deuses, né, babilônicos. Então, certo dia, nós conhecemos essa história que certo dia o Senhor mandou Abraão sair da terra, do lugar que vivia, do meio da família, para uma terra totalmente desconhecida. Mesmo não conhecendo o Deus vivo, ele foi capaz de crer nele. Então ele encheu-se de um espírito diferente daquela família e firmou-se na palavra desse Deus que ainda ele não conhecia. Olha só, que atitude! Ele ouviu, ele creu e ele obedeceu um Deus que ainda ele não conhecia. O resultado dessa decisão ousada de Abraão foi que ele se transformou no pai da fé, no pai da nação de Israel. Não é à toa que ele é o pai, Abraão, o pai, né? Ele foi o pai de uma nação, porque ele ouviu, ele obedeceu, ele creu, ele agiu à fé. Então, vai linkando aí como Noé, Abraão, nós encontramos homens de fé. Não homens desanimados, cansados, parados, mas homens de fé. Então,
Hoje, todo mundo sonha com uma história de sucesso, não é? Eu sonho com uma história de sucesso, não só para mim, para o ministério, para a minha casa, minha família. Eu sonho com uma história de sucesso para os meus filhos. Todo mundo sonha com uma história de sucesso. Mas tem os passos, a receita a seguir. Quem realmente quer, sabe como fazer. A palavra de Deus é a receita que está à disposição de todos. Ela é acessível para qualquer pessoa que queira realmente viver uma vida extraordinária. Essa receita extraordinária, ela não está escondida. Ela está à disposição de todos, não é verdade? Nossa, quando você está passando por algo em uma determinada área, você vai lá, você encontra na Bíblia. É incrível. Na palavra de Deus, nós encontramos resposta para tudo. Tudo. A Bíblia ensina de A a Z e um pouco mais. A Bíblia ensina sobre família, a Bíblia ensina sobre vida financeira, a Bíblia ensina sobre a saúde, higiene. A Bíblia te ensina sobre ter higiene. A Bíblia ensina como você deve conduzir a sua casa, como você deve conduzir a sua vida espiritual. A Bíblia te ensina como você deve viver a sua vida de uma maneira extraordinária, com sucesso. A Bíblia nos ensina a lidar, a combater os pensamentos, vencer as emoções, não é? Na Bíblia você tem resposta para tudo. E o incrível de tudo isso é que ela te dá o passo a passo de como você deve fazer. Com histórias que aconteceram, com exemplos ruins, péssimos, mas com exemplos de homens e de mulheres que romperam. E ela te diz: faça como esses homens e essas mulheres que agiram a fé, e você terá sucesso. É exatamente isso. Então, é um grande livro de receitas. E o ingrediente principal é: tenha fé. Creia, tenha fé. Se você realmente quiser, você pode viver e ter uma vida extraordinária e sair da normalidade. Outro homem que encontramos com fé foi Jó. Jó passou por situações que muito poucos seres humanos aguentariam passar, não é? Não murmurou, não reclamou, não desistiu de Deus. Em meio ao caos, ele disse o quê? O meu Redentor vive. O que levou esse homem a não reclamar, nem murmurar, mesmo perdendo os 10 filhos, todo o patrimônio? Olha só o que aconteceu com Jó. Ele perdeu os 10 filhos, ele perdeu o patrimônio, ele perdeu a saúde. Ele não teve o apoio da sua esposa, dos amigos, da sociedade. Ele foi tratado como um lixo. Havia algo maior dentro dele. O relacionamento dele com Deus, em nenhum momento ele agiu dentro da normalidade. Jó tinha foco, energia, objetivo, ele tinha um alvo: o meu Redentor vive. Fé. Fé, eu não vou abrir a minha boca, não é porque eu estou vendo assim, vai terminar assim. Eu posso estar vivendo algo, eu posso estar passando por algo, mas esse não é o final. Esse não é o final. Aqui diz: aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Olha só, Jó 2,10. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal?
E essa palavra nos pega assim, meu Deus, Jó passou ele tinha um relacionamento com Deus, ele era um homem de oração, ele ofertava, né? Ele tinha um zelo com a vida espiritual dos filhos, ele se preocupava nos detalhes. E aconteceu tudo aquilo com Jó, que foi algo que o Senhor permitiu. E Jó perdeu tudo, enfrentou, passou por coisas assim terríveis. E ele disse isso, aceitaria o bem e não o mal do Senhor? E muitas pessoas, elas só querem o bem, a mão do Senhor, mas elas não querem passar pelo processo. Para termos uma vida vitoriosa, precisamos passar pelo processo, precisamos seguir a receita. Um exemplo eu não sei você, mas quando você pega uma receita e tem aquele 1/4, sabe quando tem um quarto, 2, tem a barrinha, tem o 3, nossa, aquilo dificulta muito a minha vida. Mas por que não coloca 1 colher, 1 copo, 2 copos, 3 copos? Tem que ser 1/4, tem que ter esse número aí, 1/4, não é? Simplifica essa receita. Quantos copos? Aí tem receitas que você encontra, que você tem que pegar ali, usa a mesma latinha do leite condensado como medida. Enche ela de leite, duas latinhas de leite, aí, olha que belezinha, tá indo, tá fluindo. Mas quando vem esse 1/4, meia colher, como é que eu vou saber que eu vou colocar? Qual é a colher? É a de chá ou é a de sopa? Qual que é? É a de sobremesa? Então, você vê que tem receitas que são fáceis, que tá fácil para você entender. Tem outras que você precisa ter mais atenção. Não, vou ter atenção nessa receita. E é incrível, quando você não segue a receita, ela dá errado. E de uma maneira lúdica, para você entender essa palavra, eu acho que eu errei, eu acho que foi o tamanho da travessa, mas eu ainda não consigo fazer um bolo. Aí, uma vez, eu fui fazer um bolo para uma moça na escolinha que me ajuda, uma jovem, e antes quem fazia era o seu Marcelo. Então, eu pedi, ô, seu Marcelo, faz um bolo. E o seu Marcelo fazia, mas o seu Marcelo tinha ido, e eu falei, não posso deixar passar em branco o aniversário, eu vou fazer um bolo. Fui animada, fui no mercado, comprei o quê? Massa pronta, é claro. Massa pronta. Comprei massa pronta, comprei 2 pacotes, comprei lá, que é tão simples, né? O ovo, o leite, a manteiga, bate tudo, põe lá e tá tudo certo. E eu estava ali animada para fazer aquela receita, não me pergunte como. Não cresceu, ficou cru, não sei o que aconteceu. Aí eu decorei, fiz... Não, mas ali no momento, parecia que estava tudo certo com aquele bolo. Então, aí eu fiz a calda, estava lindo. Quando eu fui levar na escolinha, aí as crianças, ô tia, falei, que foi? Esse bolo tá cru. Eu falei, mas como que tá cru? Eu fiz igual tá lá na receita. É claro que não, algum passo eu pulei. Ou eu errei no tamanho da assadeira, eu não sei o que foi. Mas eu tentei outras vezes, também não deu certo. Mas eu vou aprender ainda. Aí uma pessoa falou assim, pastora, mas como é que uma pessoa erra numa receita, numa massa de bolo que já é pronto, assim? Eu falei, também me faça essa mesma pergunta, eu não sei como. Alguma coisa eu fiz de errado, algum processo eu pulei. E por que eu conto essa história para você? Porque é exatamente isso. Às vezes você está ali insistindo com algo, mas aonde é que eu estou? Você está errando em algum lugar. Porque se todo mundo consegue, se é algo simples, fácil, está ali na sua mão, você está errando em algum lugar. Ou você está usando o tamanho da assadeira errado. Deveria ser um pouquinho maior, né, para o bolo crescer, você usou uma pequenininha, aí não cresceu. Aí caiu o bolo, caiu massa para o lado. Alguma coisa ali naquele processo, você está errando. Essa semana passada, uma pessoa ela fez um bolo. Ela estava indo bem, estava fazendo um bolo, estava uma delicinha. Algo aconteceu, que ela se perdeu no processo, o bolo não ficou bom.
Aí eu conversei e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, fala com o seu Marcelo de novo, porque às vezes pode ser, tem alguma coisa no processo que a senhora se perdeu, por isso que o bolo não deu certo. Então vamos lá, vamos falar, vamos ter aula de novo. E aí essa semana ela foi, ela ligou e o seu Marcelo fez o passo a passo. Aí o bolo ficou incrível, que foi o bolo para o aniversário do João. Aí na segunda-feira ela falou assim, pastora, a senhora não acredita. A senhora acertou, eu estava fazendo errado o processo. Eu falei, mas não é que eu acertei não, é o simples. Realmente, pastor, eu estava pulando um processo, por isso estava dando errado. Então, isso nos mostra o quê? Que talvez tenha algo na nossa vida que não está fluindo como deveria, caminhando como deveria, crescendo como deveria, porque nós estamos ignorando algo importante nessa receita, que é a palavra de Deus. Tem algo que está sendo ignorado e é importante. Faz um bolo e não coloca fermento, ele vai crescer? Ele não vai crescer. Tem algo que não está sendo feito. Tem algo que não está sendo o quê? Entregue. E esses homens, tanto Noé, Abraão, Jó, eles seguiram a receita. Eles seguiram. Então, o Jó, ele disse isso, aceitaria o bem e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. E no final, o Senhor o restituiu em dobro. Aqui Jó, tudo que Jó estava passando, imagina agora você se colocando na vida de Jó. Você ficaria desanimado, né? Ia bater um desânimo, desisto. Eu sou fiel ao Senhor, eu tenho comunhão com o Senhor. Todos os meus filhos morreram, eu perdi os meus bens, eu estou sem a saúde. O que está acontecendo? Desisto. Que nós encontramos na igreja pessoas assim. Mas, pastora, eu não sei o que acontece. Eu estou orando, jejuando, declarando, profetizando. Eu faço os meus votos, eu faço isso, mas o Senhor não gosta de mim, o Senhor me abandonou, o Senhor é o Senhor, e começa a brigar com Deus. Não sei como, mas tem gente que tem a capacidade de brigar com Deus. Jó passou por tudo isso, e o que está escrito na Bíblia? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Ele creu. E foi o que o Senhor Jesus nos disse aqui. Para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci. Quando ele diz aqui, eu venci, ele está dizendo o quê? Eu venci, você pode vencer. Aflições nós vamos ter, mas nós somos mais que vencedores. Se passarmos da maneira certa. Então aqui, a receita dos vencedores está à disposição. Basta aplicá-la à risca. A fé é o ingrediente principal que levou esses heróis a terem atitudes diferenciadas. O crer fez com que Noé continuasse construindo a arca, que salvou a vida dele e da família. Deus pôde o recompensar. Abraão também entendeu que a espera era Deus preparando, desenvolvendo a fé dele. O processo de Jó o fez entender coisas que ainda ele não entendia. E voltando um pouco em Abraão, quando você vê ali Abraão seguindo a receita, né? A receita extraordinária, ele foi bem. Mas também ali na história de Abraão, você encontra Abraão saindo da receita, não foi? Que foi que ele queria, a Sara queria, eles queriam filho e não vinha. Então a Sara sugeriu, entregou a serva. Então ali mesmo na história de Abraão, você vai ver de forma clara e nítida que quando ele saiu da receita, ele se perdeu. E ele teve prejuízos. Mas quando ele alinhou, entrou e seguiu a receita,
essa receita extraordinária, agindo a fé, crendo naquilo que ele não estava vendo, ele foi abençoado. E qual foi o auge ali da história de Abraão? Ele queria tanto aquele filho, quando ele é abençoado com aquele filho, Deus pede Isaque. E ali você vê Abraão saindo da receita? Não. Ele seguiu a receita. Ele não fez do jeito dele, ele não questionou, ele não perguntou. Ele disse, vamos ali adorar, vamos. E ali, durante o processo, você vê ele agindo a fé, que é o ingrediente principal. Eu e o menino vamos ali, mas nós voltaremos. Então você vê ali, depois você lê a história de Abraão, você vai ver ali uma receita clara do sucesso. Imagina para aquele pai colocar aquele menininho, deveria ser lindo Isaque. Isaque tinha total consciência do que estava acontecendo, porque ele sabia como era feito. E ele perguntou, cadê o cordeiro? Que Abraão, olha o ingrediente principal da receita. Deus proverá o cordeiro. Então você vê ali, a todo momento, naquela receita, Abraão jogando aquele ingrediente principal, fundamental, a fé. Outro homem também, que foi incrível, foi Moisés. Era um príncipe, o provável sucessor do trono de Faraó, teve acesso ao que havia de melhor naquele tempo na ciência, na cultura, na educação do Egito, mas decidiu abrir mão da realeza para cuidar e estar no meio do povo de Deus, que era escravo naquela época. Isso se deu porque a mãe biológica dele incutiu na alma dele, porque lembra que foi a mãe que cuidou dele, depois que a mãe colocou ele ali para ser salvo no rio, e a filha do faraó pegou, cuidou, ela pegou a própria mãe dele para cuidar, então ela estava ali, ela incutiu na alma dele a fé viva no Deus vivo. Então, a Bíblia fala que nunca mais se levantou um profeta como ele. Portanto, foi o maior profeta de todos os tempos. Ele foi um homem que mais teve intimidade num relacionamento com Deus. A fé viva estava dentro dele, o fazia sonhar em libertar Israel. A fé viva o impulsionou a fazer coisas que a fé natural não permitia. E você estuda a história de Moisés, você vê Moisés usando esse ingrediente principal, a fé. Outro homem também foi Daniel. Olha só o ingrediente. Decidiu não se corromper com a cultura do Império Babilônico. Tomou a decisão de não se contaminar com a comida do rei. Isso foi uma decisão ousada, sacrificial por uma causa maior que ele. Passou 3 anos se alimentando de legumes e água, porque sabia que a comida do rei era consagrada a outros deuses. Foi altamente honrado por Deus. Por causa de uma decisão, tornou-se 10 vezes mais sábio que todos os sábios daquela nação. Encontramos então o ingrediente principal sendo utilizado, a fé, uma pitada de fé. Somente ele entendeu que somente Deus poderia preenchê-lo. Então, se a fé não tiver determinação, perseverança, sacrifício, ousadia, coragem, energia, sobressalente para fazer mais do que todo mundo está fazendo, então essa fé não é viva. Todos os heróis da fé se entregaram a esta receita, a esta palavra.
tiveram um alvo, um objetivo, lutaram dentro do propósito da vida deles, creram e revelaram que a fé viva é que muda a vida de uma pessoa. Tem também na palavra de Deus, então, temos também o próprio Davi, né? Meu Deus, Davi. Muitas pitadas de fé. Como foi para aquele menino, né? Aquele garotinho matar Sansão? Sansão não, Golias. Fui para outra história, matar Golias. Ele usou a fé. Ele não aceitou ali a armadura do Saul, ele não quis nada daquilo. Eu vou com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sei. Ousado, corajoso, fé. É isso que o Senhor nos ensina. Não ceda ao desânimo, porque o papel, uma das ferramentas que o diabo utiliza é o desânimo. E toda vez que o desânimo bate na nossa porta, automaticamente você para. E tem pessoas que elas cedem aquele desânimo. E elas param. Param de crer, param de orar, param de buscar, param tudo. Por que você está assim? Qual é a frase? Estou desanimado. Estou desanimado, cansei, estou cansado. Não. A fé é crer naquilo que não estamos vendo. Eu não estou vendo, mas eu creio. Trazendo esta palavra para dentro do relacionamento de pais e filhos, quantas mães, falando das mães agora, que naquela primeira, quando descobriu que estava grávida, é aquela agitação, aquela felicidade, é aquele ânimo, né? Tem ânimo, vamos comprar roupa, vamos comprar isso, vamos fazer o quartinho, e aquele ânimo, vai que é uma beleza. Aí vem o segundo filho, e o casamento vai esfriando. E a mulher vai ficando desanimada, que ela olha no espelho, tá tudo lá embaixo. E ela faz a comparação de quando estava tudo lá em cima. E aí bate aquele desânimo, ela vai deixando, ela vai soltando. Não vou lutar por isso. Tá tudo bem assim. E o desânimo vai parando. Então ela para de se cuidar, ela para de ter o cuidado ali com ela, no corpo, na beleza. Ela não dá mais a manutenção no casamento, aquele desânimo, aquela coisa, né? Vai do jeito que tem. E aí para totalmente. Quantos casamentos que são destruídos por conta desse desânimo? Desse desânimo. Aí você encontra até pessoas que falam assim: depois que os meus filhos nasceram, meu casamento nunca mais foi o mesmo. E essa é uma frase muito perigosa. Porque se uma criança, né, se o seu filho escuta uma frase dessa, automaticamente o que vai entrar? Você é o culpado para o meu casamento estar desse jeito, não é? Me deu um dia. Depois que os filhos nasceram, meu casamento nunca mais foi o mesmo. Ou seja, então, como uma criança recebe isso? Eu sou o problema. Eu sou o problema. Então, o desânimo dessa mãe acaba caindo, respingando nessa criança, nesse relacionamento. E tem muitos pais que estão desanimados de educar, de ensinar. E eles realmente falam: estou desanimado, cansei, larguei lá, lavei as minhas mãos. Deixa fazer do jeito que quer, eu cansei, parei, não vou falar mais, parei. Já encontrou algum pai, alguma mãe usando essas frases? Cansei, lavei as minhas mãos, não vou mais. Quem causou isso? Quem usou, quem conseguiu, né, fazer com que essa ferramenta funcionasse? O próprio diabo. Porque o desânimo provém do diabo, mas o ânimo provém de Jesus. E nós temos que continuar
ensinando, educando, mostrando, ajudando, auxiliando as nossas crianças, os nossos filhos. E olha que, né, eu acreditava que quando o filho casa, acabou o nosso papel. E que acabou que nada. É só o começo. Porque aí agora você tem que dar aquele apoio no casamento, na vida de modo geral. Não acaba. O nosso papel com os nossos filhos é até o fim. Então não tem essa questão de desânimo. Pais que desanimaram, pararam, perderam aquele amor de educar, de ensinar como deve ser feito. Por que cederão a desânimo? Porque realmente é isso. Com criança, você tem que ter uma perseverança completa, fé. Porque você ensina algo aqui, não faça desse jeito. O que acontece? Você vira as costas, ela fez do jeito que você falou para ela não fazer. Realmente, tem hora que bate um cansaço, você fala, meu Deus, o que eu faço? Porque eu já ensinei não uma, nem duas, nem três, mas 10 vezes. O que eu faço? Eu continuo ensinando, persistindo, mostrando. Esse é o meu papel. E não desanimar. Não desanimar, não desista dos seus filhos, não desanime, não desista do seu casamento, não desanime, não desista da sua saúde, não desista. Meu Deus, eu li Jó, falei sobre Jó para você, que perdeu tudo. Mas ele não desistiu, ele não desanimou, ele creu, ele usou a receita, ele seguiu a receita, e por isso que nós estamos aqui neste tempo falando dele como um grande exemplo. As pessoas só vão falar de pessoas bem-sucedidas, vitoriosas. Ninguém fala de alguém que parou, que desanimou. Não é? Nós falamos só das pessoas. Nós até nos inspiramos em pessoas que venceram. Um exemplo é a nossa própria líder. Por que nós a admiramos? Porque ela tem resultado. É uma pessoa que não parou, mas foi até o fim, persistindo, insistindo, usando a receita, seguindo a receita. E tem aqui, deixa eu ver onde eu coloquei, os ingredientes que são principais, que está aqui até no estudo. Eu vou ver se eu encontro aqui. Vamos ver aqui. Que é a fé, a perseverança. Eu acho que eu não vou encontrar. Eu marquei, mas eu perdi em algum ponto. Mas, aqui em Filipenses 2:5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia o quê? Apegar-se, né? Eu sou Deus. Não, ele não se apegou. Mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele veio como homem. Ele sentiu as emoções, ele veio como homem. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi o quê? Obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Ele humilhou-se. Então, se você quer viver uma vida extraordinária, de sucesso,
Pegue a receita e siga o passo a passo, que você terá este final de sucesso poderoso. Não pule etapas, não ignore o passo a passo, porque o passo a passo é importante, é fundamental. E tem pessoas que elas não estão aguentando passar pelo processo. Mas o que nos leva à vitória é o processo, é passar direito pelo processo. Então, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando. Todos nós estamos passando por um momento na vida, nesse exato momento. Mas nós temos que continuar. Isso, ó, a fé, o Espírito, a palavra. São os 3 ingredientes básicos, poderosos e transformadores de vidas. Então, anota aí esses 3 ingredientes: a fé, o Espírito e a palavra, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza. A nossa atitude deve ser a mesma do nosso Senhor Jesus. Noé, Abraão, Davi, Paulo, Isaías, Moisés, Daniel tiveram atitudes radicais, ousadas. Esses homens de fé e tantos outros tiveram ânimo. Eles tiveram ânimo e permaneceram animados, focados e cheios de esperança. Pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor. Anima-te nele, né? Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o coração. Espera, pois, no Senhor. Então, com seus olhos fechados, apegue-se no Senhor, a palavra dEle. O que a palavra dEle está te dizendo? Tenha ânimo, decida hoje, eu não vou ceder ao desânimo, porque, meus queridos, é um ano de vinho novo. E olha, eu vou falar por mim, todos os dias eu sou atacada com desânimo, todos os dias. Eu tenho sido atacada nesses últimos tempos. Assim, é incrível, abri o olho, mas é um desânimo, um cansaço. Eu me levanto, eu sigo a receita. A bispa, ela fala muito sobre isso. Uma vez, esse ano ainda, ela falou que ela, às vezes até já vem aquele louvor, mas eu vou me levantar, vou ouvir a tua voz, eu não vou desistir. Vou me encher de sonhos e um novo espírito eu vou possuir. E o que estava morto, perdido, no Senhor eu vou reconstruir. É exatamente isso que eu tenho feito. Quando bater aquele desânimo, você abre os olhos, aquele desânimo, parece que nada está acontecendo, parece que nada está mudando, parece que não está havendo rompimentos, parece que não está havendo crescimento, parece que nada está acontecendo, parece que tudo parou, tudo estagnou, parece que as suas orações não estão sendo respondidas, só parece. Mas isso é uma armadilha, é uma ferramenta do diabo para você desanimar, parar, desistir, entregar, pecar com os seus lábios. O que você tem que fazer? Não, eu não vou desistir, eu vou me levantar, eu vou ouvir a tua voz. Eu vou ouvir a tua voz. Eu não vou desistir. Não, eu não vou desistir. O que eu faço? Eu vou me encher de sonhos. E um novo espírito eu vou possuir. Que espírito é esse? O espírito da fé, o espírito da palavra de Deus, o espírito de Jesus. Eu vou me animar, eu vou me levantar. Eu vou ouvir a voz do Senhor. Não vou desistir. Então seja impregnado por essa palavra agora.
Seja cheio dessa palavra agora. Não ceda ao desânimo. Não dê lugar à tristeza no seu coração. Tenha ânimo. Tem de bom ânimo. É o que o Senhor Jesus nos diz. Tem de bom ânimo. Tenha paz. Tenha alegria. Senhor, mas eu não estou vendo. Senhor, está difícil. Não, não está difícil. Tenha bom ânimo. É só um processo. É só um tempo. Vai passar. E esse se levantar é se levantar no Espírito. Mude a sua atmosfera. Coloque um louvor, adore ao Senhor, cante um hino. Ore, declare, profetize. A palavra de Deus é a receita que precisamos. É na palavra de Deus que temos a receita do sucesso. Está aqui na palavra de Deus e ela está à disposição de todos aqueles que creem. Fala com o Senhor agora. O que é que está te causando desânimo? Repreenda isso. Não aceite. E diga: Senhor, eu me levanto. Eu me levanto porque o ânimo vem de Jesus. Eu não vou ceder a esse desânimo, essa tristeza, essa empatia. Eu não vou ceder às minhas emoções, aos meus sentimentos, ao que eu estou vendo. Não, eu olho para Jesus. Eu me animo em Jesus. O meu ânimo, a minha alegria, a minha força, a minha energia vem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Novo Espírito eu vou possuir, mas vou me levantar. Vou ouvir a Tua voz. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Diga isso pro Senhor: eu não vou desistir. Diga pra Ele: eu vou me encher de sonhos. E um novo Espírito eu vou possuir. E o que estava, diga pro Senhor, que estava em ruínas, destruído em minha vida, é no Senhor. No Senhor vou reconstruir. Ele é o Deus que restaura. Ele é o Deus que restaura vida. Olha o que Ele faz. Ele tira o homem do pó. Tira o homem do e pó. o faz vencedor. E o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos. Mas hoje podemos viver. Ele é o Deus que Senhor, restaura. nós cremos. Meu Deus, nós, ao mesmo tempo que adoramos com este louvor é a nossa oração para o Senhor. Nós nos levantamos, Senhor, nesta quarta, não nesta quarta apenas, mas nós nos levantamos na vida, Senhor. Não importa o que está acontecendo, não importa, Senhor, nós não vamos olhar para aquilo que estamos vendo, mas nós vamos olhar para o Senhor, para aquilo que o Senhor está nos dizendo, nos orientando. Tem de bom ânimo, tenha bom ânimo, se levanta, tenha paz, tem de bom ânimo, porque eu venci, Senhor. Nós nos apegamos nesta palavra, Senhor. Eu oro por cada vida, eu oro por essas pessoas, Senhor. Passa com teu sangue sobre elas, ajude-as, meu Deus. Levanta, Senhor, aquele que está triste, abatido, meu Deus. Nós repreendemos o espírito da tristeza, da angústia, do medo, da intimidação, que todo demônio que se levantou para oprimir, para pesar, para entristecer, para desanimar, para parar, para cansar, está quebrado, cancelado. Esse demônio do desânimo, essa armadilha, essa arma que vem contra a nossa vida, do desânimo, do cansaço, da tristeza,
caia por terra em nome de Jesus. Eu profetizo um povo feliz, eu profetizo um povo alegre, vibrante, animado, revigorado, um povo cheio de fé em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, cada pessoa e declaro que todos recebam este ânimo que vem do Senhor, em nome de Jesus. O Senhor nos garantiu que este é um ano de um vinho novo, de uma alegria, de um poder, que nós vamos viver coisas que nunca vivemos, vamos beber de um vinho que nunca provamos, de um tempo de alegria, de felicidade, de abundância, e nós estamos aqui, Senhor, através da fé, crendo na Tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mais uma vez, eu oro pelas nossas crianças. Senhor, abençoa as nossas crianças, meu Deus, que elas não cedam às emoções, aos sentimentos, ao desânimo, nem ao cansaço. Eu declaro que as nossas crianças são extraordinárias, poderosas, homens e mulheres que vão mudar e transformar o mundo através da fé, homens e mulheres que vão profetizar, que vão ser como esses homens e mulheres da palavra de Deus, homens que romperam, que não cederam àquilo que estava vendo, sentindo, mas ficaram com a palavra. Assim será as nossas crianças. O Senhor vai levantar nessa geração jovens Davi, jovens Abraão, meu Deus, Moisés, Daniel. Senhor, levanta neste novo tempo, meu Deus, as nossas crianças como instrumento nas tuas mãos, de poder, de unção, em nome de Jesus. Eu abençoo as nossas crianças, eu abençoo cada lar, eu abençoo as famílias, que todos tenham uma quarta de vitória, de alegria, de ânimo, em nome do Senhor Jesus. Vai de encontro, Senhor, e levanta com um ânimo que vem do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus, amém, em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.